Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Pneumoteca no YouTube, trazendo a discussão de mais um artigo científico em pneumologia, sempre nas doenças mais prevalentes. Fazendo aqui a pneumologia para o clínico, para o pediatra. Eu convido a você a nos seguir no nosso Instagram, onde sempre colocamos as novidades do nosso canal. Aqui, se inscreva aqui no nosso canal, você já está assistindo esse vídeo, dê um joinha, dê um like para que nos possa ajudar a sempre estar trazendo aqui as informações sobre pneumologia e convido você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, onde temos alguns cursos na área de pneumologia. Hoje nós vamos falar sobre pneumonia necrosante em adultos. Esse é o segundo vídeo que fazemos sobre o tema pneumonia necrosante. Vai ser uma série de 5 episódios sobre isso. Mais ou menos como tem na Netflix, sendo aqui no nosso canal do YouTube. Então vão ser cinco artigos sobre pneumonias necrosantes para a gente se atualizar sobre esse tema que está cada dia mais presente na nossa vida como profissional de saúde. E lembrar que no final temos a nossa dica de cinema, sempre aqui tradicional no nosso canal. Então vamos lá, vamos para o nosso artigo. Então esse é o nosso artigo de hoje, a pneumonia necrosante como complicação de pneumonia comunitária em adultos, numa instituição terciária de saúde. Esses são os autores, a quem nós agradecemos a realização do estudo, porque vai nos trazer informações para que nós podemos tratar melhor nossos pacientes. Foi realizado na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e publicado agora, 2025, um artigo bem recente, no Journal of Clinical Medical. Na introdução, os autores relatam que a pneumonia necrosante é uma complicação da pneumonia comunitária, né, que provoca maior morbimortalidade para os pacientes. A primeira descrição dela em adultos foi em 1940, o histórico, e as características são de inflamação pulmonar com consolidação, necrose periférica e múltiplas pequenas cavidades decorrentes dessa necrose. Existe um comprometimento da vasculatura brônquica e pulmonar, que acarreta a necrose, e favorece esse comprometimento da vasculatura, favorece a replicação bacteriana descontrolada e a dificuldade em ação dos antibióticos, uma vez que o antibiótico não vai conseguir chegar adequadamente naquela situação, porque ele vai pelo sangue. Então, se você tem comprometimento da vasculatura, essa ação do antibiótico vai estar comprometida. Os autores falam ainda de que existe uma falta de consenso na literatura, nos guidelines, sobre o critério diagnóstico radiológico, sobre o tempo de uso de antibióticos e sobre dados de desfechos clínicos em adultos, também em crianças, mas em adultos também. Então, por isso que nós estamos fazendo essa série aqui de 5 artigos para a gente tentar entender melhor um pouco sobre as pneumonias necrosantes. O quadro inicial é de difícil de distinção entre as pneumonias comunitárias com e sem necrose, isso é que vai fazer uma diferença, e a suspeita sempre se dá pela não resposta ao tratamento inicial, a antibioterapia, que se faz no tratamento inicial com 72 horas de tratamento. O diagnóstico mais fidedigno é pela tomografia de tórax, onde ele vai apresentar múltiplas cavidades dentro da área de condensação. A gente vai mostrar uma imagem um pouco mais à frente. E as complicações, né? O choque séptico, a sepsemia, a presença de empiema, o derrame pleural purulento, e a presença de fístula broncopleural, que acarreta num pneumotórax, né? Você tem uma comunicação entre o pulmão e o espaço intrapleural, que não deve ter, então acaba acarretando um pneumotórax nesses pacientes. Aqui você pode ver nessa tomografia a imagem de uma condensação, como você está vendo aqui, atingindo todo o pulmão e múltiplas cavidades no seu interior. Isso é a característica radiológica na tomografia de uma pneumonia necrosante. Veja, esse paciente deve ser o mesmo paciente, obviamente ele não cita quem é o paciente, e essa é uma imagem que estava no artigo, né? E ele mostra aqui a condensação realmente com essas condensações. Veja que tem um comprometimento do outro lado também, do pulmão, né, bilateral, e há um pequeno pneumotórax aqui em cima. Então, uma imagem bem rica aqui em termos de imagem, o paciente deve estar provavelmente bem complicado.
Aqui, se você tem dificuldade ainda de compreender, de entender as lesões pulmonares decorrentes do derrame pleural, do pneumotórax, das atelectasias, das bronquiectasias, eu convido você a fazer esse curso de lesão pulmonar que está disponível no site da Pneumoteca. Vamos discutir todos os aspectos relativos a todas essas alterações. A etiologia, a fisiopatologia, como é que funciona, como é que ocorre essas doenças, o que é que ela vai acarretar, o método diagnóstico, como se fazer o diagnóstico dessas situações, diagnóstico clínico e radiológico, e também diagnóstico laboratorial em algumas situações, e também o manejo dessas situações, como é que a gente faz o tratamento dessas situações. Esse curso é de um custo barato, você vai ter bastante acessível, vai lhe ser muito útil para o seu dia a dia como profissional de saúde, se você trabalha em pronto-socorro, em UPA, em unidade de pronto atendimento, até no PSF também vai ser útil para você. E ele está disponível no site pneumoteca.com.br. Convido você a conhecer esse curso. Tem um material disponível também associado que você pode fazer suas anotações. Vai ser de excelente estudo para você. Então, convido você a conhecer o nosso curso no nosso site pneumoteca.com.br. E dando continuidade ao nosso artigo, veja que os objetivos dos autores foram conhecer as características das pneumonias necrosantes em população adulta, uma vez que existem poucos estudos ou guidelines para o manejo dessa enfermidade nessa faixa etária. E o primeiro desfecho a ser conhecido seria as causas de mortalidade e os demais desfechos, tempo de hospitalização e duração do uso de antimicrobianos. Na metodologia, foi um estudo retrospectivo de coorte em um centro único, né, terciário, lá na Flórida, em pacientes internados entre 2016 e 2023. Os pacientes estavam de acordo com o diagnóstico de pneumonia necrosante, com o CID-10, e os desfechos, como são vocês, causas de mortalidade, tempo de hospitalização e duração de antimicrobiano. E ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Serviço para ser publicado. Já falando em resultados, vejo que 126 pacientes foram identificados pelo CID, porém 69 foram excluídos, pois não atingiram os critérios radiológicos. E o N do estudo ficou em 57 pacientes, né, que atenderam essa definição de pneumonia necrosante. O ideal disso daí é que se faça um estudo prospectivo, mas nem sempre é possível se fazer. Ele fez um estudo retrospectivo. Então, iniciando os resultados, o que é que nos chama a atenção? A idade média foi de 55 anos, né? 47 dos 57, quer dizer, 82,5% eram tabagistas. Olha a importância aí do uso do cigarro nesses processos infecciosos. 17% tinham uso de álcool, 21% diabético, 47% de hipertenso também. A gente não sabe que a hipertensão pode ter fator de risco para a pneumonia necrosante, mas houve um número elevado de hipertensos. A insuficiência renal foram poucos, né? Mas o DPOC, 37% dos pacientes, claro, né? Que havia um número elevado de tabagistas, a gente vai ter um número elevado também de pacientes com DPOC. Outras foram a história de tumoração maligna, né? De neoplasia e de HIV também. Necessidade de ventilação mecânica, 35%, e o choque séptico, 28% associados a esses pacientes. Ainda nos resultados, 47% necessitaram de admissão em terapia intensiva, quer dizer, eram pacientes graves. Veja que é uma pneumonia grave, né, complicada e grave. 35% precisaram de ventilação mecânica e 28% utilizaram drogas vasopressoras, geralmente são pacientes que entram em choque séptico, que precisam dessas medicações. Ainda nos resultados, foi mais ou menos acometimento lobar, mais de um lobo e mais de um pulmão foram mais ou menos simétricos. Vejam vocês, mais uma vez, choque séptico 28, 22% tiveram derrame pleural e 8,8% com pneumotórax ou fístula broncopleural.
O tempo de internação hospitalar médio foi de 26 dias, é um tempo longo de internação hospitalar. Mais uma vez aqui a necessidade de UTI 47%. Tempo de ventilação mecânica médio 8,5 dias. A duração de antibioterapia, ele fala muito nisso aí, né, nesse trabalho, foram 28 dias. E 8 pacientes necessitaram de cirurgia, procedimento cirúrgico para tratamento. E, por sua vez, a mortalidade total foi de 24, quase 25%, o que é uma mortalidade alta para essa enfermidade. Com relação aos agentes infecciosos, notou-se a causa polimicrobiana, na maioria, em 61%, monomicrobiana em 35%. Com relação aos vírus, os vírus tiveram participação pequena, diferentemente do artigo passado, né? Nos pacientes adultos e quando a gente fala nos isolamentos de agentes bacterianos, tivemos principalmente o Staphylococcus massa, o meticilina resistente, né, que é um estafilococo complicado de tratar, Pseudomonas em seguida e associado aos gram-negativos. Veja que se a gente juntar 15 mais 5 de Pseudomonas, Pseudomonas também é um gram-negativo, a gente teve um número maior de pacientes com infecções por bactérias gram-negativas. Quando foi fazer a avaliação estatística das variáveis com mortalidade, ver se havia associação de alguma variável com a mortalidade. Vamos ver o que foi encontrado. O cigarro não foi associado com mortalidade. Sempre para a gente que é pneumologista, quando a gente ouve isso, a gente fica meio frustrado. A gente quer que tenha associação, né? Para a gente cada vez falar mais mal, ter mais armas contra o cigarro, há mais argumentos para a gente falar. Mas no caso aqui, não houve associação do uso de cigarro com mortalidade. E a presença de comorbidades também não foi associado com mortalidade. Também não foi associado a localização, a extensão da pneumonia necrosante, não foi associado se foi polimicrobiana ou monomicrobiana à infecção e também não foi associado o Staphylococcus aureus meticilino resistente, massa, com a mortalidade. Nenhum desses fatores foi associado com mortalidade. Quando se estudou o tempo de ventilação mecânica, aí a gente vê o P menor do que 0,05, mostrando uma associação estatística entre mortalidade e o uso de ventilação mecânica. Isso também foi demonstrado com o choque séptico, né? Mortalidade e choque séptico, houve uma associação estatística. O pneumotórax não houve, o derrame pleural também não houve, assim como pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos. Quando ele pegou aqueles dois fatores que foram associados com mortalidade e fez a análise de regressão multivariada, onde você tem uma confiabilidade melhor dessa associação, verificou-se que apenas a necessidade de ventilação mecânica foi associada com mortalidade e o choque séptico não foi associado depois dessa análise de regressão multivariada linear. O que não é exatamente uma surpresa, porque são os pacientes mais graves que precisam de ventilação mecânica. Então, foram esses que tiveram associação com mortalidade. E só uma observação é que foi 27 vezes maior a chance de óbito em pacientes que foram para a ventilação mecânica. Pacientes com pneumonia necrosante que foram para a ventilação mecânica teve uma chance 27 vezes maior de óbito do que se ele não foi para a ventilação mecânica. Bom, e na discussão, os autores relatam que esse é o estudo mais amplo já realizado sobre pneumonias necrosantes em adultos, e isso agora em 2025, certo? Então a gente está estudando um artigo muito importante que vai nos trazer muitas luzes e que vai também estimular a realização de outros artigos sobre esse tema. Então ele considera como o estudo mais amplo sobre pneumonia necrosantes em adultos. A mortalidade de 24,6% foi elevada, um pouco mais elevada que na literatura, porém foi mais ou menos dentro do esperado, eu vou falar isso um pouco mais à frente. Antibioterapia utilizou-se 28 dias com o tempo de internação
de 26,6 dias. Isso causa um importante custo para o serviço de saúde, essas pneumonias necrosantes, né? Isso a gente já sabe. E a maioria foram pacientes de meia idade e com comorbidades, DPOC, uso de cigarros e de álcool, HIV, hipertensos e diabéticos foram os principais comorbidades para esses pacientes. Ainda na discussão, ele relata que os achados microbiológicos foram mais compatíveis com germes hospitalares, mas tinha uma observação para frente, predominância de gram-negativos e Staphylococcus massa, porém, houve um percentual muito importante de pacientes com DPOC ou tabagismo. Você viu que DPOC foi 36%, tabagismo foi 82%. E esses são germes encontrados, principalmente nos pacientes com DPOC, são germes muito, os gram-negativos e pseudomonas são muito encontrados nesses pacientes com DPOC. Inclusive, já discutimos um artigo em outro vídeo anteriormente falando sobre os germes em pacientes com DPOC. Se você tiver interesse, dê uma olhadinha lá que vale a pena ter informações importantes. E não havia uma confirmação exatamente de contaminação em ambientes hospitalares. Eles não tiveram essa verificação. Então, apesar de serem germes mais encontrados em ambiente hospitalar, não havia essa confirmação dessa contaminação no ambiente hospitalar. E havia esse viés também, que eram pacientes com DPOC que têm um crescimento de outras bactérias do que em pacientes saudáveis, né? E os estafilococos, eles foram potencialmente mais presentes em adultos jovens imunocompetentes. Eu acho que faltou também um pouco nesse artigo eles colocarem a etiologia relacionada com a idade. Em pacientes um pouco mais idosos, mais velhos, né, e pacientes mais jovens, adultos jovens, quais foram os germes mais encontrados em determinada faixa etária. Então, ele não estudou isso, mas ele citou isso no artigo, na discussão, que os estafilococos tiveram um potencial mais frequente em adultos jovens imunocompetentes. Isso realmente bate com o artigo que estudamos, o primeiro artigo sobre pneumonia necrosante, e que o Staphylococcus tem uma prevalência grande em crianças, né? Então, adultos jovens e crianças é mais parecido ali a flora desses pacientes. Ele relata que a duração de antibióticos não é uma situação definida na literatura, em caso de pneumonia necrosantes. Os guidelines ainda não esclarecem qual o tempo ideal de duração desses antibióticos. Uma outra pesquisa mostrada em crianças foi um tempo médio de 28 dias, que foi exatamente o que ele conseguiu aqui, 28 dias de antibiótico para o paciente adulto. Ele relata que em 2 pacientes com óbito, a cobertura para massa se deu após 72 horas. Esse atraso no antibiótico pode ter sido fatal para esse paciente, porém, outros 9 pacientes, a cobertura para massa, que foram a óbitos, né? A cobertura para massa foi feita desde o início do tratamento. Então, não dá para a gente nem afirmar, nem afastar essa possibilidade. Ele relata que a importância da escolha do antibiótico impiro em pacientes com fatores de risco, então são pacientes que nós temos que ficar em vigilância máxima, vigilância clínica máximo possível. Ainda na discussão, a cirurgia foi realizada em 8 pacientes, até que foi uma porcentagem pequena, né? 8 pacientes foram menos de 20%. Foi feita a videotoracoscopia e a decorticação para esses pacientes. Não há ainda critérios definidos para uma indicação cirúrgica precisa, o que é que se faz mais, né? A cirurgia é indicada naqueles pacientes que não têm resposta ao tratamento clínico ou que têm uma hemoptise maciça ou uma necrose acentuada que você consegue verificar na tomografia, como naquela tomografia que nós mostramos anteriormente. E ele relata ainda, faz uma pequena discussão sobre o papel da ressecção pulmonar em alguns pacientes, havendo necessidade de ressecção pulmonar. Vamos discutir isso num artigo um pouco mais à frente. Nas próximas semanas, um dos próximos artigos, vamos falar de ressecção pulmonar em pneumonia necrosante. Então fique atento aí que vai sair esse próximo vídeo brevemente na nossa série aqui sobre pneumonia necrosante. Para finalizar a discussão, ele relata que o tempo de internação de 26 dias foi semelhante à literatura,
que a mortalidade foi elevada, mas a literatura varia aí entre 8% e 40%, então ele foi dentro desse percentual, que a mortalidade estava associada a comorbidades. Outra coisa que ele não fez o estudo foi avaliar, separar as comorbidades e fazer essa associação com comorbidade, com a mortalidade, desculpa. Então, faltou associar o DPOC com mortalidade. Eu acho que poderia ter sido uns dados importantes para a gente discutir mais nesse artigo aqui. E a ventilação mecânica realmente foi um fator de maior risco, aliás, foi o único que ele identificou, mas 27 vezes maior. Mas não chega a ser uma novidade, porque a gente sabe que a ventilação mecânica vai ser ofertada para os pacientes mais graves, né, que são os pacientes com mais chance de óbito. Aqui eu faço uma análise comparativa das pneumonias necrosantes em crianças e adultos, comparando o estudo que fizemos, que discutimos no vídeo anterior. Se você não assistiu, assista e depois assista esse novamente, que você vai ver essas comparações. Então, a situação pré-pneumonia, né, pré-enfermidade, as crianças, naquele artigo ele falava que 93% das crianças eram saudáveis, e aqui, grande maioria com comorbidade, DPOC, hipertensão, HIV e diabetes. Então, já é uma diferença na característica das pneumonias necrosantes de crianças para adultos. Na etiologia, nas crianças, tivemos principalmente streptococo, estáfilo, micoplasma e os vírus. Houve algumas co-infecções, principalmente nas pneumonias com necrose mais intensa, necrose maciça. Os vírus estavam associados, e aqui nos adultos os vírus foram pouco participativos, e houve principalmente gram-negativos e estafilococos, aqui uma semelhança com a etiologia de crianças. E a mortalidade em crianças, felizmente, baixa, e nos adultos mais elevada. Claro que essas comorbidades elas devem contribuir bastante com essa mortalidade mais elevada. Então, como usar essas informações para o nosso dia a dia? Né? Acho que muitas lições a gente já tira desses dois artigos sobre pneumonias necrosantes. As pneumonias podem ocorrer em adultos também. O adulto não está livre. Eu sei que na criança parece ser mais frequente, mas em adulto pode acontecer. Temos que ficar de olho nos pacientes. Então, existe uma vigilância para pacientes com fatores de risco, que são aqueles que a gente falou, principalmente pela frequência ou presença de DPOC e tabagismo. Deve-se iniciar a cobertura para massa, né, vancomicina, que é o que está, pelo menos para criança, é o que está preconizado, para adulto também. Cobertura para massa, se existe uma suspeita precoce disso aí, se você já identifica nos exames de imagem, porque na radiografia de tórax você já pode identificar algumas lesões. Às vezes não há necessidade de tomografia para você suspeitar. Claro que é sempre bom fazer uma tomografia nesses pacientes, mas às vezes não tem, você está numa cidade que não tem, uma cidade pequena, então fazer a cobertura para esses pacientes o mais rápido, se você identificar essa possibilidade, né, ou juntar fatores de risco, gravidade do paciente e assim por diante. Atenção para indicação cirúrgica, sempre ter um cirurgião para avaliar com você esse paciente. A cirurgia, por vezes, pode ser necessária, né? E aí, pegando já o gancho no artigo passado, que nós discutimos fatores preditores, a hipoalbuminemia é um fator preditor de necrose maciça, assim como a IgM baixa, ou o IgM baixa, né? E a proteína C relativa muito elevada, acima de 127. Não é uma proteína de 10, de 15, não sei o que, não. Proteína bem elevada, tá certo? Se você não assistiu o vídeo, convido mais uma vez a você assistir o vídeo anterior, que é o vídeo sobre preditores de necrose em pneumonias em criança. Aquele era em criança, mas a gente traz a informação para adulto também, né? E o dedímero, né? O que faz no vídeo anterior a esse que eu citei agora, a gente fala o dedímero, ele foi um fator de mortalidade para pneumonias em adultos. Será que a gente fazendo dedímero nesses pacientes é uma coisa que a gente não tem na literatura ainda? Fazer o dedímero nesses pacientes, a gente tem mais uma informação importante, um preditor importante para a mortalidade, né? Então, para a gente ficar mais atento, tá certo? Então, esse é o nosso artigo. Espero que você tenha gostado, mas fica aí que nós temos agora a nossa famosíssima dica de cinema. Então, muito bem, meus amigos e minhas amigas,
Nossa dica de cinema de hoje vai para A Origem. A Origem é um filme de 2010. Sempre a gente fala aqui sobre filmes que já saíram aí do circuito, mas que estão nos streams aí, filmes bons que estão nos streams que você pode assistir se você não assistiu, obviamente. É um filme de 2010, é uma ficção e ao mesmo tempo é um filme de ação do diretor Christopher Nolan. Você já deve ter assistido algum filme dele. Ele fez o Oppenheimer, que ganhou o último Oscar, fez aqueles 3 Batmans também. Ele tem uma filmografia muito boa, é um diretor muito bom hoje de Hollywood. Ele conta a história de um ladrão, entre aspas, especializado em extrair informações do inconsciente das pessoas. Ele faz essa extração de informações durante o sono. Ele coloca o cara para dormir e ele tem lá a técnica dele, a metodologia dele, que faz essa extração de informações. Esse ladrão, entre aspas, é o personagem do Leonardo DiCaprio, que você vê aqui nessa foto, que ele faz esse trabalho. Obviamente que não deve ser um trabalho muito barato. E ele é contratado por um empresário para não colher a informação, é para implantar uma ideia na cabeça desse empresário, é uma pessoa que recebeu uma herança, que a conduta dele vai mudar muita coisa no meio empresarial, afetando esse outro empresário. Esse é o ator que faz o empresário, ele é um japonês, o Ken Watanabe, é o nome dele, já fez vários filmes também em Hollywood, é um ótimo ator, e é uma situação bem complexa, ele vai precisar de um time para montar essa operação, para poder colocar essa ideia na cabeça do empresário. O empresário é o papel vivido pelo Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, eu não sei exatamente o nome dele, é um ator britânico, né? E ele fez o Oppenheimer, inclusive nos filmes de Batman ele também está lá, é um papel secundário, faz o papel do espantalho no filme de Batman. Então, ele é a pessoa que vai ser submetida a montar essa ideia. Bom, o que chama muita atenção no filme é a criatividade do roteiro, né? Ele aprofunda o sono da vítima e a cada vez que ele vai aprofundando o sono da vítima, existe um tempo diferente que corre entre o aprofundamento. É muito criativo o filme é muito bem feito. E ainda existe uma situação pessoal com o personagem de Leonardo DiCaprio, que você vê aqui atrás, dentro do avião. É nesse avião que ele vai colocar o cara para dormir, para colocar a ideia desse filme. Os efeitos são sensacionais. Esse aqui é um objeto importante no filme. Não vou contar aqui qual é a função dele, mas porque essa foto ficou tão boa que eu resolvi trazer aqui para vocês. Os efeitos são sensacionais. Foi indicado a 8. Essa aqui é a equipe que ele monta para poder realizar essa operação. E o filme foi indicado a 8 Oscars, inclusive de melhor filme. Deveria ter ganho, inclusive. Ele perdeu para O Discurso do Rei, que é um bom filme, mas nada demais também não. Acabou que venceu 4 Oscars técnicos, inclusive de efeitos especiais também, tá certo? Olha aqui os efeitos especiais. Aqui é a cidade de Paris, ela vai se dobrando, as duas vão se dobrando, umas sobre as outras. É um dos efeitos lá que você vai entender porque é que isso acontece, tá certo? Então, é mais um filmaço aqui na nossa dica de cinema. Aqui é o cartaz em inglês, inclusive o nome é bem melhor, né? A Inserção do que a Origem. Não entendi muito esse nome, a Origem, para esse filme, são as traduções que não são felizes mesmo. E aqui o nome do filme é A Inserção. Onde vê esse filme? No HBO e no Amazon, para quem é assinante, quem quiser pagar Google Play ou Apple TV, baratinho, R$ 7,90, vale a pena, um filmaço. Então, pessoal, já ficou até aí, dê o seu joinha, dê o seu like aí, nos ajude, está trazendo informações e a nossa dica de cinema. E até a próxima, próximo vídeo e próxima dica de cinema. Até lá.